No vídeo de hoje você vai entender exatamente o que acontece internamente dentro do seu corpo quando você aplica a última dose de retatrutida e principalmente o que você precisa fazer para não entregar de bandeja, de graça, nenhum grama daquele peso que você com muito sacrifício perdeu naquele seu processo de emagrecimento. Geralmente o cenário ele se repete praticamente com todas as pessoas, Você passa 6 meses utilizando qualquer tipo de incretina, você perde boa parte do seu peso corporal. Eu tenho alguns alunos que chegaram a perder 10, 15, 20 quilos nesses protocolos. E aí finalmente você se olha no espelho, você está super satisfeito com o físico que você está enxergando. Eu nem preciso mencionar a parte de melhorias de marcadores, pensando ali na sua saúde como um todo. E aí, do nada, você decide que tá na hora de largar esse protocolo. E eu não tô falando que você tá errado, tá? Isso é uma decisão individual, cada um sabe o que faz. E geralmente, aquele pensamento, ele paira na cabeça das pessoas em algum momento, em algum período do protocolo. Você atingiu o físico que você queria, o peso que você queria, e você se imagina cruzando uma linha de chegada e fala, acabou, tá na hora de sair. E aí, depois de um tempo, 3 meses, 4 meses, pouco a pouco você começa a retornar para o seu físico antigo. A gente tende a observar que aquele equilíbrio que o corpo ele sempre está buscando, a homeostase, ela vai tomar conta de você, te trazendo de volta para aquilo que você era, esteticamente e biologicamente falando. E muita gente fica sem entender o que está acontecendo, O físico ele retorna, você volta a ganhar gordura, você volta para o seu eu natural, como eu gosto de dizer. E muitas vezes fica aquela pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Geralmente as pessoas começam a julgar o seu caráter. Você relaxou na dieta, você mesmo pode pensar esse tipo de coisa. Eu estou treinando menos, eu estou fazendo menos cardio, tá me faltando força de vontade. Geralmente é o que o seu médico te fala, é o que o seu treinador, o seu nutricionista, ele te apresenta de argumento em relação a essa homeostase, a esse equilíbrio normal, o seu físico retornando para aquilo que era. Mas muita gente acaba esquecendo que no exato momento que você interrompe o protocolo com reta, com qualquer incretina, principalmente a reta, você está desligando vários receptores que atuam em locais completamente diferentes. Tudo isso sendo desligado no mesmo momento, no mesmo período. Um estudo de dezembro de 2023, publicado no Jornal de Associação Médica lá nos Estados Unidos, demonstrou que quem interrompeu a utilização dessas canetinhas, dessas incretinas, ficou 1 ano fora desses protocolos, recuperou em média 14% de todo aquele peso perdido. Ou seja, boa parte daquilo que as pessoas conseguiram arduamente eliminar durante todo o tratamento, retornou. E não vai retornar como músculo, beleza? A esmagadora maioria que acaba retornando para aquele peso antigo, geralmente ganha gordura. E é válido lembrar que durante esse processo, caso você não tenha dado a devida importância para a sua dieta, para o estímulo fisiológico que faz a manutenção de todo o seu tecido mais vital, da sua massa muscular, o treinamento, boa parte de músculo também vai ser perdido no meio desse processo de emagrecimento, beleza? Em relação a esse estudo, a molécula em questão não era reta, era tirzepatida, tá? Só a título de informação para você não começar a achar, o Bigode está falando de estudo de reta pós-tratamento, nem tem. Não, eles estavam estudando justamente o seu queridinho, o Mounjaro. Óbvio que a gente ainda não tem esses estudos pós-protocolo de reta, justamente porque ainda não foi aprovado. E é válido lembrar também que a gente tá falando de teaser, Ela trabalha com apenas 2 braços, a reta ela tem 3 braços, beleza? Então tem uma capacidade muito maior de te entregar mais resultado, ela reorganiza mais coisas dentro de você. E é justamente por isso que a reta, ela tem um maior potencial para desligar várias coisas que estavam te fazendo melhorar, beleza? E outro detalhe não menos importante, quanto mais alto você escala naquela fase de titulação de dose, mais degraus você vai subindo, você há de concordar comigo, e essa descida, ela vai acontecer de maneira proporcional. O que eu tô querendo te dizer é muito simples. Titulou rápido demais, chegou naquelas doses absurdas, no estalar de dedos, perdeu aquele peso gigantesco, esse efeito rebote, ele vai ser proporcional, não tenha dúvida disso, tranquilo? Então, antes da gente partir para a parte de mecanismo, para tudo aquilo que eu faço em todos os vídeos aqui no canal, o recado do Bigode de sempre. Like no vídeo nesse exato momento, se inscreve no canal se você não é inscrito, já tá errado se não é inscrito, beleza? Caso você não curta esse vídeo até o final, apenas no final você retira o seu like. Esse é o combinado que eu faço com vocês em todos os vídeos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bora partir para o que interessa para você entender toda essa parte em relação ao efeito rebote e o que de fato você deve fazer quando você decide, de maneira aleatória, fazer o washout, fazer a retirada da reta. A gente vai começar a falar um pouco de farmacologia. A maior parte dos vídeos que você encontra aqui no YouTube, eles deixam descoberta, tá? Justamente essa parte de farmaco. Então, esse vídeo, eu vou te trazer absolutamente tudo. Tudo detalhado, você não vai precisar assistir nenhum outro vídeo em relação a esse tema específico, beleza? Então, vamos partir para camadas mais profundas em relação ao que a reta ela tá fazendo internamente e externamente no seu corpo. Tem trocentos vídeos meus aqui sobre reta, mas de novo eu vou te explicar tudo de maneira categórica. Basicamente, a gente está falando de uma molécula que tem uma meia-vida de aproximadamente 6 dias, podendo chegar a 7 dias. Como assim, Breno? O que é isso? Você tem uma molécula que fica circulando dentro do seu corpo durante 6 dias direto, beleza? Então, ela pode chegar no 7º dia, tá? Mas nesse último dia, nesse 7º dia, geralmente a concentração plasmática ela já está um pouco mais baixa, beleza? Então, não é que você aplica, você tem um pico daquela
daquela molécula ativa e depois uma queda. Não. O que a gente observa com as incretinas é justamente essa sustentação do princípio ativo na sua corrente sanguínea, beleza? Em relação à reta, a gente está falando de fato de um estímulo constante, que vai ficar martelando em todos os receptores que essa molécula ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o período que você estiver on fire nesse protocolo, beleza? Agora vamos comparar o efeito dessa molécula com aquilo que o seu corpo faz naturalmente. Presta atenção. O GLP-1 que o seu próprio intestino fabrica, quando você ingere qualquer tipo de comida, qualquer tipo de alimento, comeu, o seu intestino ele vai gerar o GLP-1 endógeno, e esse GLP-1 que o seu corpo produz, ele tem uma meia-vida de aproximadamente 2 minutos, algo próximo disso. E assim que ele é liberado, vai chegar aquela enzima que tritura peptídeos, a DPP-4, que eu já falei sobre ela em outros vídeos, e ela chega com uma tesoura e ela vai cortar, ela vai triturar todo o seu GLP-1, que é produzido naturalmente naquele exato momento, beleza? Ou seja, a sua própria biologia instalou no seu organismo esse sinal para durar um período mais curto. Calma que você vai entender tudo isso, presta atenção. A molécula que você aplica, né, a reta, qualquer incretina, ela foi desenhada justamente para driblar a DPP-4. Então, a reta, como todas as outras que eu acabei de falar, são moléculas resistentes à DPP-4. Ou seja, quando você está on nesses protocolos, você vai passar semanas, meses, com um sinal que a sua própria biologia instalou no seu corpo, feito para desligar com 1 ou 2 minutos, como eu acabei de falar. Só que essa molécula, ela está tipo o Ronaldinho Gaúcho, ela está driblando a DPP-4, rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o protocolo. E ninguém desliga esse sinal enquanto você estiver fazendo as aplicações certinho. Óbvio. Então, no momento que você decide parar, o que acontece é muito simples. Você volta para o seu GLP-1 nativo, para a sua produção endógena, que dura aproximadamente entre 1 a 2 minutos, e que fatalmente vai ser destruída pela nossa enzima DPP-4. Não é que quando você tira a reta, você tem aquele sinal mais fraco, mas é que simplesmente você voltou para o baseline, né, para aquela sua linha de base. Você passou meses esquecendo como que era viver nesse estágio natural, nesse estado natural, em relação aos pulsos do GLP-1 interno, e você precisa de fato lidar com essa realidade que está batendo na sua porta. E tem um outro detalhe minimamente cruel em relação a tudo isso, que explica boa parte daquilo que você sente, daquilo que você vai sentir nessas retiradas. 6 dias de meia-vida não significa que a reta ela vai sumir de você no dia seguinte, quando você fez a última aplicação. Não é assim que funciona. Essa concentração ela vai cair metade após 6 a 7 dias, depois ela cai metade dessa metade, e assim vai acontecendo sucessivamente. É assim que funciona a meia-vida de qualquer tipo de composto, qualquer tipo de medicamento. Então você tem uma molécula que leva entre 4 a 5 semanas para ela ser eliminada por completo do seu organismo. E quem que vai se ferrar absurdamente com essa molécula que demora para sair? Você. Simples. Justamente porque na primeira semana que você não aplica, você não vai sentir nada, você vai achar que tá tudo bem, que o seu corpo, ele de fato, ele se reorganizou biologicamente. Pô, eu parei de aplicar e eu tô de boaça, eu não tô sentindo fome, tá tudo controlado, zerei o game. Só que aí vai chegar lá na terceira semana, vai chegar na quarta semana, e é justamente quando acontece, né, essa queda drástica da concentração plasmática, você vai começar a baixar a guarda, né? Você voltou para a sua vida normal, achando que estava tudo certo. Você parou de prestar atenção naquilo que você está consumindo diariamente, né? Falando especificamente da sua dieta. E é exatamente nesse exato momento que o seu corpo ele vai te cobrar um preço, tá? Um preço caro. E não é um simples sistema que está voltando ao normal. A gente está falando, como eu disse lá no início do vídeo, de 3 receptores que estão sendo desligados exatamente no mesmo momento. GLP-1, GIP e glucagon. Você já está cansado de saber desses 3 braços que a reta tem. E cada um tem a sua função específica, cada um trabalha de uma maneira completamente diferente um dos outros. Então cada um vai cobrar uma conta diferente, beleza? Falando dos receptores agora, não da reta especificamente, tá? Primeiro vamos falar do GLP-1, que tem todas essas canetinhas. Possivelmente você já sabe o que o GLP-1 faz. Quando você utiliza a reta, vamos colocar ela nesse cenário, ou qualquer outra canetinha, beleza? Qualquer uma. Tá foda falar de reta aqui no YouTube, beleza? O que o GLP-1 ele tá fazendo internamente, Breno? Basicamente, 2 coisinhas e essas 2 coisinhas ao mesmo tempo. Talvez você só saiba de uma, beleza? Então presta atenção. A primeira função do GLP-1 é basicamente mecânica, física, beleza? Coisas movimentando internamente. Falando mecanicamente, vamos pensar no seu estômago, o GLP-1 ele vai segurar a comida por mais tempo lá dentro, beleza? Vai retardar o esvaziamento gástrico, a comida ficando mais tempo parada ali, automaticamente a sua saciedade ela vai ser aumentada. Só que mecanicamente falando, o seu estômago ele vai dar uma certa esticada na sua parede, né? Vamos pensar nessa expansão interna. Quando essa expansão ela acontece, você dispara um recado que sobe pelo seu nervo vago, vai direto lá no seu tronco cerebral e ele te dá aquele comando simples. Larga o garfo, você não precisa mais comer, seu desesperado. Agora, a segunda função do GLP-1, que talvez você não saiba, está justamente ligado à parte química. Primeiro é a parte mecânica, agora a parte química, aquilo que roda dentro do seu cérebro. Os receptores de GLP-1, que comandam a sua saciedade, eles ficam especificamente lá no seu tronco cerebral, numa área que a gente chama de pós-trema. E essa região é uma exceção anatômica, presta atenção nisso, que não tem em nenhum outro
ponto do seu corpo, fisicamente falando. E é justamente ali que a gente tem a nossa barreira hematoencefálica, coisa que eu já falei aqui no canal, que funciona basicamente como uma parede, né, uma muralha de proteção que vai decidir o que vai ficar do lado de fora e o que vai entrar na sua cachola, no seu cérebro. E essa parede, ela é permeável, diga-se de passagem, porém em pontos específicos, beleza? Começa a imaginar uma muralha que tem algumas falhas nessa muralha. Então na prática você tem uma muralha, uma fresta, uma janela, né? Vamos pensar em uma janela que está aberta, propositalmente falando. Guarda essa informação porque lá no final do vídeo a gente vai voltar nela. E é justamente essa pequena falha que desmonta boa parte das falácias em relação à anedonia em protocolos com a reta. A gente vai voltar nisso. Mas voltando, só pra gente não se perder, pra eu não me perder, você para de aplicar a reta e essas duas funções do GLP-1, elas vão morrer exatamente no mesmo momento. O seu esvaziamento gástrico, ele vai voltar ao normal, óbvio. A parede do seu estômago, ela para de esticar, ela vai ficando normal, vamos dizer assim. E aquele recado que subia pelo nervo vago e chegava lá no seu tronco cerebral, esse recado, ele não vai mais existir. Só que a fome que aparece nesse exato momento não é a mesma fome que você tinha antes de começar o protocolo. Não, é uma fome 10 vezes pior ou mais. E essa fome exagerada, ela tem um nome, ela tem um endereço específico e ela tem o seu próprio mecanismo. Então vamos destrinchar essa outra camada. Toda vez que você começa a secar, quando você começa a perder gordura, fatalmente o seu adipócito, ele começa a diminuir, tá? O adipócito é a sua célula de gordura. Então você começa automaticamente a produzir menos daquele hormônio chamado leptina, que eu também já falei aqui no canal. Breno, o que é leptina? Basicamente é um relatório que o seu próprio corpo envia para ele mesmo relacionado aos seus estoques de gordura, beleza? Então o seu corpo, ele pega esse relatório, ele leva lá para o seu cérebro com aquela mensagem muito simples. Os nossos estoques de gordura, eles estão cada vez mais baixos. E lá no seu cérebro, quem recebe, quem interpreta, quem vai diagnosticar esse relatório de menos estoque de gordura é o nosso querido hipotálamo. Então, quando esse relatório chega na mão do nosso hipotálamo, confirmando que de fato todas as suas reservas de energia, os seus estoques de gordura, eles estão reduzindo drasticamente por conta desse processo de emagrecimento, o núcleo arqueado do seu hipotálamo, ele não está batendo palma e comemorando que você está ficando no shape. Não, ele entra justamente naquele modo de escassez, naquele modo de sobrevivência. Então ele começa a disparar um neurotransmissor chamado neuropeptídeo Y, guarda esse nome, que é um dos sinais mais fortes que o seu corpo dispara quando você está entrando nesse modo de escassez, beleza? E ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, todos os seus neurônios que estavam naquele momento, né, funcionando normalmente, sinalizando saciedade, eles começam a ser um por um, todos eles calados. Então você tem zero saciedade. E junto disso, a gente tem uma outra camada que é a grelina. E esse hormônio contra-regulatório à leptina, a grelina, que eu acabei de falar, ela sobe depois de qualquer processo de emagrecimento. E ela fica elevada durante meses. Então, o que você tinha na prática quando você estava on no protocolo, que basicamente eram esses dois sinais gritando dentro do seu corpo full time, e a reta, né, atuando em cima desses hormônios, calando todo e qualquer sinal de fome, de que está na hora de comer, o que era o seu funcionamento normal, quando você retira a reta, tudo isso vai se dissipar, vai ser perdido. Então o seu corpo, que estava naquele período, durante o protocolo, ignorando todos esses sinais, no dia que você retirou tudo isso, tá indo embora. Tchau. Tchau, sinalização à sociedade, mais fome chegando, você volta para sua baseline. Então, na prática, você volta a escutar em alto e bom som aqueles dois sinais no exato momento que você faz a retirada. Então, justamente, a homeostase, ela vai tomar conta do seu corpo, da sua biologia, da sua estética, de tudo, e vai cobrar o preço. Partindo para o segundo receptor, né, acabamos de falar do GLP-1, falando do GIP especificamente, você também já está conseguindo dar aula sobre incretinas. O GIP, ele não decide o quanto você come. Ele atua justamente particionando os alimentos, para onde essa comida vai ser direcionada naquele exato momento que você comeu. Lembra que eu te falei lá no início do vídeo que a esmagadora maioria do peso, ele volta como gordura e não músculo? Então presta atenção porque você vai entender por que isso acontece de fato na prática. O seu corpo, ele começa a fabricar esse hormônio, no exato momento que a comida ela cai no seu estômago, ela vai para o seu intestino. O principal alvo do GIP é justamente o adipócito, beleza? A sua célula de gordura, como eu acabei de falar. Com o agonismo do GIP rodando, junto daquela melhoria da sensibilidade à insulina que está sendo restaurada nos protocolos, beleza? Todos esses nutrientes que estão entrando no seu corpo, toda a dieta que você está consumindo, está justamente tendo um direcionamento mais assertivo. Então, toda essa comida, todos esses macros, eles têm uma melhor organização, vamos dizer assim. É justamente todo esse funcionamento sexy do GIP que mora, né, o X da questão, em como o GIP atua na sua biologia. Agora vamos imaginar a situação da retirada da reta, vamos tirar esse segundo braço, o GIP, né, dessa equação como um todo, eu acabei de explicar o benefício. Vamos pensar que o seu peso ele já está voltando, né, o seu peso está começando a subir, e aí você cai naquele pior cenário possível a nível de composição corporal, porque quando o seu corpo recupera esse peso depois de uma perda rápida, que acontece na maioria das vezes, ele não vai recuperar nessa mesma proporção que você perdeu. Geralmente, o que acontece na prática, eu vejo isso acontecer semanalmente, você perde gordura, você perde um pouco de massa muscular, ou muita, dependendo do quanto você treina, de como você faz a dieta
e o particionamento de macronutrientes, principalmente proteína. Só que o que você recupera é praticamente gordura. 90%, vamos, se fosse para chutar, 90% do que volta é gordura. E é exatamente por isso que você volta para o mesmo número que você tinha lá na balança antes de começar, só que visivelmente, esteticamente, o seu corpo ele tá uma merda. Você tá com o mesmo número na balança, só que você tá com mais gordura e menos músculo. E o cenário, ele é triste. Eu sei que é triste. Você há de concordar comigo que não é um cenário legal. Agora, partindo para o terceiro receptor, né, o terceiro braço da reta, o cara que muda o game, você já tá cansado de saber o que ele faz, é justamente esse terceiro agonismo, essa terceira melhoria a nível de molécula, que todas as outras canetinhas, elas não têm, nem SEMA, nem teaser, a reta sim. E é justamente esse braço que muda completamente o jogo. Partindo para a parte de mecanismo, para que você entenda o que está acontecendo internamente quando você retira a reta relacionada ao terceiro braço, no caso o glucagon. Quando a reta se encaixa no receptor de glucagon, dentro da célula, especificamente lá no seu fígado, ela liga uma enzima chamada adenilatociclase, que eu já falei sobre ela aqui no canal, e essa enzima é responsável por fabricar uma espécie de mensageiro, tá? Tudo isso acontecendo internamente. O nome desse mensageiro é o AMP cíclico, que eu também já falei em outros vídeos da reta. E esse mensageiro, por sua vez, ele tem uma função de ativar a proteína quinase A, que é um outro carinha que chega lá no seu estoque de gordura e dá aquele recado direto. Libere toda essa gordura que está estocada na pança desse sujeito. Então você tem esse despejo de gordura que o seu fígado liberou, que estava trancado. O glucagon se encaixa, ele dá esse comando, o seu fígado começa a liberar gordura em forma de ácido graxo na sua corrente sanguínea e o seu corpo ele começa de maneira preferencial a utilizar essa energia que está sendo liberada. Você sentadinho e o seu corpo, quando você está no protocolo com a reta, você tem o seu gasto energético, né, a sua taxa de metabolismo basal mais elevada, mesmo sentado, tá? Mesmo me assistindo. Então, o glucagon, ele é algo extremamente importante e devido a essa sua alta importância e eficácia, ele vai cobrar um preço mais alto. Agora, no cenário onde a gente tira a reta, você tira o terceiro braço, o glucagon, é óbvio que toda essa cascata metabólica otimizada, ela vai ser interrompida. Aquela proteína quinase, ela para de dar ordem, a sua liberação de gordura, ela começa pouco a pouco a se desacelerar, a sua taxa de metabolismo basal, ela começa a ser reduzida dia após dia. Agora você sabe claramente o que acontece internamente, né, a nível de mecanismo, biologicamente falando. Quando você interrompe o protocolo com a reta, você está criando uma espécie de armadilha para a sua própria biologia, para que o seu corpo lide com essa armadilha. E junto de tudo isso, o que começa a acontecer? Coisa simples, né? Coisa que você consegue imaginar acontecendo, talvez está acontecendo com você nesse exato momento. Você começa a comer mais, porque os seus sinais de fome que estavam calados, agora eles voltam a gritar, a berrar internamente. Você começa a ganhar preferencialmente gordura, justamente porque o particionamento dos alimentos começou a piorar à medida que você retirou o segundo braço, o GIP, né? Tirando a reta dessa equação. A sua taxa de metabolismo basal, né? O seu gasto energético de repouso, ele vai ficar a cada dia que passa mais moroso, mais lento, justamente porque aquela cascata que o glucagon ativava, ela simplesmente foi interrompida no momento que você tirou a reta. Então você não tem mais aquela termogênese adaptativa acontecendo de uma maneira top. Agora que você já sabe o que acontece biologicamente falando, agora que você entendeu tudo isso que eu te expliquei, toda vez que chegarem para você e afirmarem que falta força de vontade, que você precisa treinar mais, que você tá furando a dieta, que você é um safado, você já sabe exatamente o que você vai repetir para essa pessoa. Porque você acabou de ver que você tá brigando com 3 sistemas fisiológicos que trabalham de maneira completamente coordenada. Nenhum desses 3 sistemas tá ligando para a sua opinião, para a opinião do seu coach, do seu médico, qualquer que seja. Você tá lidando com a velha e boa e simples biologia que tá acontecendo na prática. E é justamente aí que entra a minha consultoria online. Sim, eu acabei de te entregar de graça, eu acabei de mapear como funciona, né, todos esses 3 sistemas e que de fato eles vão se desligando pouco a pouco à medida que você fez a retirada dessa incretina. Então pensa em uma janela de 4 a 6 semanas em que você acha que não está acontecendo nada, que você acha que está tudo certo e um monte de marcador interno pode começar a se alterar antes mesmo do seu peso começar a subir lá na balança. E nada disso você consegue enxergar no espelho. Aonde eu enxergo tudo isso, Breno? Obviamente nos seus exames. Glicemia em jejum, insulina basal, proteína C reativa, todo o seu perfil lipídico, obviamente a sua composição corporal. Então, pensa de maneira fria, tá? Analisa se você consegue, de fato, fazer a leitura correta desses marcadores, cruzar com o seu biofeedback, aquilo que o seu corpo está te mandando de informação. Se a resposta que você chegar for não, ou se você ficar minimamente na dúvida, simples, entra no meu site, escolhe o melhor plano que te atende, o médico da equipe vai te enviar o pedido de exame, você colhe o seu sangue, a gente analisa todos os marcadores e te entrega dieta individualizada, treino no aplicativo e, obviamente, o protocolo alinhado com o seu objetivo, quer seja entrada em algum protocolo com peptídeos, incretina, retirada da reta, da teaser, da SEMA, qualquer que seja o seu objetivo, a gente vai traçar um plano que esteja alinhado e que seja execuível. brenazevedo.com.br, link no primeiro comentário fixado, link na descrição e na bio do canal. Sem mais enrolação, bora voltar pro vídeo. Agora que de fato você consegue dar aula, você entendeu tudo o que acontece, e eu não tô falando para você não sair, para você não retirar, tá? Se você quer utilizar a reta pro resto da vida, se você quer sair, o problema é seu. O vídeo ele é simplesmente, puramente informativo, beleza? Mas partindo para aquilo que de fato você
deve ter vindo buscar, né, além de toda essa informação, como amenizar todo esse estrago que pode acontecer. O primeiro erro e o mais comum de todos é aquela parada abrupta, né? Você chega lá na última dose, né, no talo, e você simplesmente para do dia para o outro. E nesse ponto, vamos voltar lá no início do vídeo. Eu não sei se você lembra quando eu falei sobre aquela parte de farmacologia. Lembra que a concentração da reta, ela cai metade em uma semana, depois metade dessa metade e assim sucessivamente? Só que os 3 receptores que a gente acabou de destrinchar de maneira clara e categórica, eles não desligam no mesmo momento, tá? Cada um vai se desligando em um ritmo diferente, tá? Cada um tem o seu próprio ritmo de desligamento, vamos dizer assim. Então, quando você desce a dose de uma maneira gradual, o que você está fazendo na prática é entregando mais capacidade, dando mais tempo para o seu organismo ele se readaptar em relação a cada um desses sistemas. Tudo isso acontecendo de uma maneira controlada, tudo isso acontecendo de uma maneira escalonada. Então, ao invés de você apagar todos esses sinais de uma vez, né, como se fosse desligando um quadro de energia, você começa a redução gradual, beleza? Pensa que você está subindo uma escada, né? E você chegou lá em cima e você tem que descer. Você não vai olhar para baixo e vai falar, eu vou pular para eu chegar mais rápido. Não, você vai descer de degrau em degrau. Então é exatamente assim que deve acontecer essas retiradas com qualquer incretina, beleza? E aí você está se perguntando, entendi, Breno, como eu faço a minha retirada gradual? Óbvio que isso vai depender do tempo de utilização, como você fez o período de escalonamento na dose e, obviamente, de como está a sua composição corporal nesse exato momento e, claro, os seus exames. Então, fatalmente, né, não tem como a gente estipular um protocolo assertivo, minimamente, algo que seja padronizado para todo mundo que está assistindo esse vídeo, né? Você há de concordar comigo que se trata de algo individual. Se você tiver 2 neurônios, você não vai ser o cara que vai me xingar nesse vídeo por conta de ai, Breno, você não me entregou o meu protocolo. Não tem como. Agora, outra informação errada que eu falei lá no início do vídeo, que está relacionado a área póstrema, né? Tem várias manchetes em relação a tudo isso que estão sendo repercutidas agora, né? Em relação à anedonia em protocolos com incretina, né? Aquela perda de prazer em diversas coisas. Vamos pincelar um pouco sobre isso. Tem um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Então, só pra gente deixar isso claro, como essas 2 luzes que estão aqui me iluminando, para você nunca mais ser enganado por expert em peptídeos, por médicos, por sei lá, qualquer que seja, tá? Expert em fisiologia. Toda essa ideia falsa de que a reta ou qualquer outra incretina, ela bloqueia os seus receptores de dopamina, tudo isso é falso, beleza? Ah, Breno, mas eu comecei a utilizar e lá pelo 3º, 4º mês eu comecei a ficar desanimado, a minha libido ela caiu, eu não tô com vontade de fazer nada, para não falar palavrão. O sintoma, ele não tá na sua cabeça, beleza? Ele pode de fato estar acontecendo, você pode estar sentindo isso, eu não tô falando que é mentira. Só que o mecanismo que estão tentando te vender, que estão tentando te empurrar água lá abaixo, tá completamente errado. Lembra que eu te falei que a barreira hematoencefálica, aquele nosso muro, ela é permeável em pontos específicos? Justamente por isso que a reta, ela não vai sair atravessando o seu cérebro inteiro, não. Lembra daquelas frestas que estavam abertas na nossa muralha, na nossa barreira hematoencefálica? Essas regiões em específico, onde a reta penetra, vamos dizer assim, lá são as que controlam a parte de saciedade. Então a reta, ela não vai derrubar todo o seu sistema de recompensa, né, desmontar todos os seus receptores de dopamina. Não é assim que acontece. O que acontece de fato é outra coisa completamente diferente, não menos interessante, então presta atenção. A sua dopamina, ela não cai com protocolos, com a reta, com qualquer outra incretina, igual tem muita gente divulgando lá no Instagram. O que diminui é o pico de recompensa que aquele estímulo ele te proporcionava. Então me acompanha. Breno, não tô entendendo nada. Lembra que quando você comia, sei lá, uma pizza, um chocolate, a sensação era top? Você, sei lá, tomava uma cervejinha, você, porra, sentia um puta de um prazer? Todo esse sinal, toda essa recompensa, ela existe. Porém, com protocolos da incretina, essa sensação, a sua percepção em relação a esse prazer, a essa recompensa, tá baixo, está sussurrando dentro do seu corpo. Não é que você perdeu, mas aquela sensação que era muito exagerada, ela caiu. Faça um raciocínio. Você não deixou de gostar de pizza, de sorvete, mas não é tão prazeroso igual era antes. Mas não está ligado a desligar os seus receptores de dopamina, nada disso. Você está simplesmente, talvez você não tenha refletido sobre isso, mas você está simplesmente agindo como um ser humano controlado, ok? Agora, trazendo para a parte de libido, que também tem algumas pessoas que acabam reclamando, né? Ah, minha libido caiu no protocolo com a reta. Ou simplesmente você que está começando a ficar sem energia, né, entrando naquele modo zumbi, e isso tem um outro endereço completamente diferente, tá? Eu já te expliquei que a leptina, ela é um hormônio que leva aquele relatório de que seus estoques de gordura tá baixo lá para o seu cérebro. Quando você começa a emagrecer rápido demais, esse relatório vai chegar, os seus níveis de leptina, eles começam a ficar baixos na sua circulação sanguínea, e o seu corpo, com aquele alarme ligado de que tem algo acontecendo, o que ele faz? Ele vai ativar o modo de escassez. Nesse cenário de escassez ativado, o seu corpo, ele começa a decidir o que é essencial para você sobreviver e o que é facilmente dispensável. E adivinha, qual que é o botão que o seu corpo ele vai desligar?
Claro que é o seu eixo reprodutivo. Então a sua testosterona, ela tende a cair, isso não é regra, mas acontece. A sua libido, ela começa a ser diminuída, o seu ânimo, ele começa a ser minimamente afetado. Não é que a sua dopamina está bloqueada, é que simplesmente o seu corpo, ele está economizando energia por conta desse modo de sobrevivência que eu acabei de falar que está instalado. Então a minha função, além de tudo isso, é te informar para que você não seja enganado com essa história de que protocolos de incretina desligam receptores de dopamina. Ai meu Deus, eu vou tomar uma retatrutida, vou tomar Tisa e eu vou precisar tomar um antidepressivo. Não, você acabou de entender que são coisas completamente diferentes, não tem nada a ver com as calças, beleza? O vídeo de hoje era sobre isso. Se você chegou até aqui, você já entendeu que não é simplesmente desligar um botão e sair, né, do dia para a noite em protocolos com qualquer incretina, principalmente reta. Precisa de uma estratégia bem assertiva por trás de tudo isso para você não ver o seu peso retornando, os seus marcadores sendo severamente impactados. Você sabe também que não é falta de força de vontade. Obviamente, né, você deve estar esperando um protocolo, né, para eu te entregar, não tem como, porque se trata de algo individualizado. Então, o vídeo de hoje era sobre isso. Reflita, planeje a sua retirada de qualquer incretina que você queira fazer essa retirada, para que você não seja pego desprevenido no meio do caminho, para que você não ganhe mais gordura nesse processo de rebote. Então, faça de maneira estratégia, faça de caso pensado. Então é isso. Se você quer um acompanhamento individualizado, você sabe onde encontrar, lá no meu site especificamente. Eu sou Breno Azevedo. E fui.